Ouça agora, com o pastor Teófilo Karkli, palavras proféticas e promessas. Pastor Karkli está usando o poder da web e da rádio para avivar o povo de Deus nesta geração. Com vocês, palavras proféticas e promessas. Que alegria neste momento poder transmitir mais uma palavra de Deus para o seu coração. Coloque atenção, porque queremos trazer uma palavra intitulada Nosso Deus é um Deus alegre. Vamos buscar algumas informações bíblicas que mostram que o nosso Deus é um Deus alegre, e se Ele é alegre, nós devemos viver de igual maneira. Livro do profeta Sofonias, capítulo 3, versículos 14 ao 17. Diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti, Ele salvará. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. O tema desta pregação, desta mensagem, é muito gostoso de falar, é muito sugestivo. Saber que Deus é um Deus alegre e que se deleita em mim com alegria é algo impressionante. E nós vamos descobrir por que Deus é um Deus alegre. E segundo a palavra do Senhor, a alegria, ela é uma decisão. Nós podemos aprender com o exemplo do profeta Abacuque, no seu livro, capítulo 3, versículo 17 e versículo 18, quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Que tremenda decisão é essa, com toda essa escassez, com toda essa necessidade, que a figueira não havia florescido, que não havia fruto na vide, que os currais pudessem estar vazios. O profeta Abacuque dizia: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Um bom exemplo para você e para mim, que me ouve nesta ocasião, de tomar essa atitude, essa decisão de se alegrar no Senhor. Temos no texto que acabamos de ler, em Sofonias, 5 grandes promessas que poderiam causar alegria também no nosso coração. Se calcula que existe aproximadamente 7.000 promessas na Bíblia Sagrada. Mas uma promessa para ti é aquela que você a encontra no momento de angústia, no momento de necessidade, e toma aquela promessa para ti. Aquela promessa se transforma viva e é eficaz no que Deus está falando e prometendo pela sua palavra. Neste texto de Sofonias nós encontramos 5 grandes promessas, e você pode escolher uma das 5 e dizer: essa é a mais importante para mim. Não sei se para você é importante saber que Deus afastou os teus juízos. Para mim, isso sim é importante saber.
Também é importante para mim saber que Ele exterminou o meu inimigo. Outra grande promessa que encontramos em Sofonias é que o Senhor está no meio de ti, no meio da tua família, no meio da tua casa, no meio da tua igreja, no meio da tua congregação. E ainda temos outras promessas em Sofonias que diz: tu não verás mais mal algum. Para mim, isso é uma promessa importante da palavra de Deus, de não ver mais mal algum. E a última promessa das 5 é que Ele salvará. Glórias a Deus por isso. Nosso Deus é um Deus alegre, é um Deus surpreendente. Permita-me tentar fazer uma descrição fantástica sobre Deus. Primeiro, Deus conhece instantaneamente, sem esforço algum, cada coisa e todas as coisas, cada mente e todas as mentes, cada espírito e todos os espíritos, cada lei e todas as leis, todas as relações, todos os sentimentos, todas as causas, todos os pensamentos, todos os mistérios. Deus conhece todos os segredos, cada segredo não revelado. É impressionante saber também que Deus nunca descobre nada, nunca se surpreende, nunca se assombra, nunca busca informações, porque Deus conhece todas as coisas. E nesta ocasião estamos dizendo também que Deus é um Deus alegre. Quero mostrar neste momento as coisas que faz Deus alegrar-se. Quer saber comigo? Em 1 de Timóteo capítulo 1, versículo 11, entendemos que Deus é um Deus feliz. Diz assim a Bíblia: conforme o evangelho da glória de Deus bem-aventurado que me foi confiado. Leio novamente. Conforme o evangelho da glória de Deus, não existe vírgula, logo vem estas duas palavras, bem-aventurado. O nosso Deus, então, é um Deus bem-aventurado, é um Deus alegre. Sabe quando Deus se alegra? Deus se alegra quando o homem se arrepende. Lucas capítulo 15, versículo 7 diz esta grande verdade: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O fato dos anjos se alegrarem é porque esta alegria parte do próprio Deus. Deus, sendo alegre, passa essa alegria aos anjos, e os anjos se alegram quando um pecador na terra se arrepende. Nas 3 parábolas que encontramos neste capítulo 15 de Lucas, existem 3 coisas perdidas e 3 coisas que foram achadas e que provocam alegria: a ovelha, a moeda e o filho pródigo. O pastor que se alegra pela ovelha que foi encontrada é Jesus. Lucas capítulo 15, versículo 6 diz: e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Logo, a mulher que se alegra com a dracma, aquela moeda perdida, é o Espírito Santo. Lucas 15, 9 diz: e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E por último, o pai do filho pródigo que se alegra com a chegada, com o retorno do filho, é o próprio Deus. Lucas 15, 22 ao 24 diz: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde anel no seu dedo, na sua mão, e alparca nos seus pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Como você pode perceber, a Trindade está completa nestas 3 parábolas. Está falando de Jesus como pastor,
está falando do Espírito Santo como aquele que limpa a casa e encontra aquela moeda extraviada, e está falando do Pai Celestial que recebe de volta com alegria aquele filho que havia abandonado a sua casa. Deus continua atuando da mesma maneira, o Espírito Santo continua atuando da mesma maneira e Jesus Cristo continua atuando da mesma maneira. Assim que Deus se alegra, e esse seria o primeiro motivo que nós podemos causar alegria em Deus, é quando nós demonstrar arrependimento dos nossos pecados em nosso coração. A segunda razão que Deus se alegra é quando Ele tem a oportunidade de fazer o bem para nós. Como é que Deus tem a oportunidade de fazer o bem para nós? Muitas vezes nós não queremos deixar Deus atuar nas nossas vidas ao nosso favor para nos abençoar. E sempre temos aquela opinião contrária. Nos templos e nas igrejas por aí é ensinado que Deus é um ser cruel, implacável, que Deus é vingativo. Ficarão surpresos com o que eu vou dizer agora, ou com o que disse o profeta Jeremias no seu tempo, no capítulo 32, versículo 38 ao versículo 41. Diz assim a palavra do Senhor: e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. E lhes darei um mesmo coração e um só caminho. Para quê? Para que me temam todos os dias, para seu bem e o bem de seus filhos depois deles. E farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem. E porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Agora, observe essa frase: alegrar-me-ei deles, fazendo-lhes o bem, plantá-lo-ei nesta terra firmemente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Este é mais um versículo que prova que o nosso Deus é um Deus alegre, e Ele se alegra em poder fazer algo bom para mim e algo bom para ti. E o terceiro versículo que tenho nesta ocasião está no Salmo 104, versículo 31, que prova que o nosso Deus é um Deus alegre. Disse assim a palavra, Salmo 104, versículo 31. A glória do Senhor durará para sempre. O Senhor se alegrará nas suas obras. Vejamos então como Deus se alegra com as suas obras. Eu fiz 3 grandes observações aqui e quero mencionar neste momento. Vejamos como Deus gosta das cores, como Deus gosta dos cheiros e como Deus gosta das coisas com movimento. Primeiro precisamos falar que Deus gosta das cores. Eu até gostaria de perguntar qual é a cor preferida de Deus. Ele criou tudo colorido, mas me parece que Ele gosta de 2 grandes cores. O azul, porque Ele fez o céu e os mares com essa cor, e o verde, pois Ele plantou na terra a vegetação, as plantas, as árvores, enfim, o nosso Deus, Ele gosta das coisas coloridas. Também me chama a atenção que Ele fez as frutas de muitas cores. Basta você visitar uma feira livre, você vai encontrar infinidade de produtos, frutas, verduras, enfim, para que o homem coma, viva e se alegre com a sua criação. Pergunto, quantas cores de ameixa, por exemplo, Deus fez? Deus fez as ameixas amarelas, as vermelhas e as pretas. Quantas cores de repolho existe? Existe o repolho roxo e existe o repolho verde. Quantas cores de cebola existe? Existe aquelas cebolas com a casca amarelada, existe aquelas outras com a casca roxa e conheço também uma cebola que ela é quase transparente ou branca. Outra coisa que me chama a atenção, e vejo nisso que Deus é um Deus alegre, por exemplo, Ele criou o brócolis totalmente verde, mas Ele fez algo parecido com o brócolis, só que é a couve. E a couve é branca
e o brócolis é verde. Não vê você nisso que Deus é um Deus tremendamente alegre? Estou dizendo também que Deus gosta de cheiros. No Antigo Testamento, Deus vivia feliz com os cheiros. Que cheiro Deus recebia no Antigo Testamento? O cheiro da carne assada nos sacrifícios de paz. Porque havia sacrifícios pelo pecado, onde toda aquela carne era queimada e não sobrava nada. Mas havia um certo sacrifício chamado sacrifício de paz, aonde o ofertante comia juntamente com o sacerdote parte daquela carne, e enquanto aquela carne estava sendo assada, aquele cheiro estava subindo diante da presença do Senhor, e o Senhor emitia o perdão, porque ele começava a receber aquele cheiro agradável daquele sacrifício de paz. E também, naquela época, no tabernáculo e no templo de Salomão, Deus sentia o cheiro do incenso que era queimado diariamente, como oferta, como gratidão. E no Novo Testamento, o único cheiro que ele recebe, sabe qual é? O cheiro do teu testemunho, do bom testemunho. Disse Paulo em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, que nós somos o bom perfume de Cristo. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Somos o bom perfume de Cristo. O nosso Deus é um Deus alegre, por isso Ele criou tantos cheiros diferentes, cheiro de plantas, cheiro de árvores, cheiro de tantas coisas preciosas. Na Bíblia também fala que Deus sente o cheiro da generosidade. Quando você entrega uma oferta ao Senhor, o que toca Deus receber na eternidade, lá no céu, é o cheiro da tua generosidade. Filipenses capítulo 4, versículo 18 diz essa verdade. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Explico novamente. Você entrega, por exemplo, uma oferta missionária aqui na terra, diretamente ao missionário. Deus olha do céu e recebe esse sacrifício e recebe essa oferta como um cheiro suave e como um sacrifício agradável a Deus. O maior e melhor cheiro no Novo Testamento é o cheiro do sacrifício de Jesus Cristo realizado na cruz do Calvário. Efésios capítulo 5, versículo 2 conta essa verdade. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, meu amado, se nós andar em amor, Deus vai sentir o mesmo cheiro suave de nós. E o incenso que hoje já não é utilizado em nenhuma das igrejas evangélicas, o incenso de hoje é a oração. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheia de incensos, que são as orações dos santos. E no Salmo 141, versículo 2 diz: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. A tua oração está subindo diante da presença do Senhor? Estamos dizendo que Deus é um Deus alegre e que Ele gosta das cores, por isso Ele criou tudo bem colorido, que Ele gosta dos cheiros agradáveis e suaves, por isso Ele criou vários cheiros agradáveis diferentes um do outro, porque o nosso Deus é um Deus alegre. E outra coisa, Deus é um Deus alegre e Ele gosta dos movimentos. Todas as suas criaturas têm um
movimento criado por Ele. Ele não criou nada estático, parado, fixo. Todos os seus planetas têm movimento. Todos os seus rios e mares têm movimento. Todas as árvores do campo têm o seu movimento quando Ele sopra os seus ventos. Todos os animais de Deus se movem por terra, ar e água. Os répteis, os quadrúpedes e os peixes. Tudo Deus criou com movimento. A Bíblia fala do movimento dos animais. Olha só que lindo em Jó capítulo 39, versículo 1. A avestruz bate alegremente as suas asas, porém são benignas as suas asas e penas. Provérbios capítulo 30, versículo 29, fala também do movimento. Estes três têm um bom andar, e o 4 passeia airosamente. Está falando do leão, do galgo, do bode e do rei. A Bíblia fala do movimento dos ventos. Eclesiastes capítulo 1, versículo 6 diz o seguinte: o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus circuitos. Na igreja, hoje o vento é o Espírito Santo. E quando ele sopra, tem dois propósitos. Primeiro, limpar a eira, porque a igreja é comparada como uma eira. Segundo, desprender o aroma, desprender o bom cheiro dentro da igreja. Diz Cantares assim, capítulo 4, versículo 6. Levanta-te, vem norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que destilem os seus aromas. A Bíblia fala também do movimento dos planetas. Salmo 104, versículo 19. Designou a lua para as estações, o sol conhece o seu ocaso. Salmo 113, versículo 3. Desde o nascimento do sol até ao acaso seja louvado o nome do Senhor. E ainda a Bíblia fala do movimento das águas. Eclesiastes capítulo 1, versículo 7. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornarão eles a correr. E Salmo 89, versículo 9 diz: tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Com estas coisas, com estes versículos, com estas expressões, podemos ver que Deus é um Deus alegre. Ele fez tudo com cor, Ele fez tudo com cheiro e Ele fez com movimento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.